tema de hoje é como fomos justificados pelo Cordeiro de Deus. Para isso, nós vamos ler João, vamos falar de João Batista, tá? E o nosso protagonista de hoje é o próprio Jesus. Olha que lindo, falei com vocês que nós iríamos nos aprofundar nesse conhecimento. Está chegando o momento de descermos mais um pouquinho nesse conhecimento. João capítulo 1. João capítulo 1, nós temos aqui João Batista às margens do Rio Jordão, às margens do Jordão, lá no interior de Israel, tá? Um Israel oprimido pelos seus inimigos romanos, um povo que clamava por justiça, que esperava um Messias, um rei salvador. De repente, vamos vir para a aula, gente, ó. Pega sua Bíblia aí, João, capítulo 1. Aquele João Batista, vestido com roupas estranhas, comendo alimento estranho aí, tá? E vestia-se de pele, ele comia gafanhotos, assim fala o texto. E o texto diz que ele foi uma testemunha, ele apontava para o Messias, ele veio para testemunhar, testificar da luz, João Batista. E ali no Jordão, batizando as pessoas para o arrependimento, ele avista Jesus e aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas e quantas vezes nós vimos essa frase que foi, na verdade, uma declamação das mais lindas na Bíblia, e uma declaração gloriosa sobre quem é aquele homem que chegou ali. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. A sociedade em que João Batista estava inserido entendeu muito bem quem era Jesus, Cordeiro de Deus. Para eles entenderam na hora. Eu sei quem é. E eles passaram, então, a seguir Jesus. Os discípulos de João passaram a seguir, então, Jesus. A sociedade que ele estava ministrando conhecia o significado daquela declaração, conhecia muito bem. E aí? E a igreja contemporânea tem conhecido o significado dessa frase tanto usada e escrita e vivida, tá? Você conhece a grandeza dessa realidade salvífica que está em Cristo, que está por trás dessa declaração que diz: eis aí o Cordeiro de Deus, tá? Eu vou te mostrar hoje, tá? Um pouquinho, um vislumbre aí dessa verdade. Deus já, através de livros e ministrações e pastores, pela vontade do próprio Deus, às vezes eu pegava e comprava algum livro, não sabia que era tão bom assim. E aí Deus vai trazendo bons professores para nós, bons argumentos, Deus vai trazendo. E eu tenho agora gratidão em compartilhar isso com vocês, esse conhecimento. Então, para entendermos quem era esse Cordeiro de Deus que João Batista, lá no Jordão, apontando para Jesus, fez essa afirmação, nós vamos voltar lá no primeiro tabernáculo. Primeiro tabernáculo, segundo alguns teólogos, é o próprio jardim no Éden. Por que ali? Porque ali era o lugar onde Deus vinha, ali era o lugar onde Deus conversava, ali era o lugar onde Deus permanecia, andava com o homem. O primeiro tabernáculo de Deus com os homens é no Éden. A presença gloriosa de Deus, a árvore da vida ali. E esse Éden, tá? E lá nós veremos o Cordeiro de Deus se manifestando. Como assim? Que isso, irmã? Cordeiro de Deus lá no Éden. Tá? Vou fazer uma pequena conexão aqui. Conjecturando, não. Tá? Estou dizendo o que o texto nos mostra.
Jesus, ele não foi o plano B da humanidade, para a salvação da humanidade. Jesus sempre foi o plano A. Jesus é o único plano que nós temos, tá? Então, quando o homem peca, nós conhecemos Adão e Eva lá, pecou, vestiram-se de folha de figueira, simbolizando aí os nossos próprios esforços. Aí vem Deus e os veste com peles de animal. Tudo indica aqui que seja a pele de um cordeiro, a lã, tá? Eles especulam isso, teólogos acreditam nisso, concordam com essa ideia que eles usaram, então, a pele de um cordeiro. Se não for um cordeiro, imagine comigo que um animal foi sacrificado para que essa pele fosse retirada. Alguém morreu para que o homem pudesse se vestir da sua nudez. Um animal foi sacrificado para cobrir o pecado, a nudez, a desobediência, o erro do homem. E aí, lá dentro teve, no Éden, derramamento de sangue. Derramamento de sangue. Para que o homem se cobrisse. A glória a Deus e aleluia. Deixa um glória a Deus e aleluia, que a Poli deixou para nós aqui um aleluia. E lá no primeiro tabernáculo, no Éden, temos a prefiguração de Cristo. Que palavra complicada. Que é isso? Como assim? Vamos lá? Vou apresentar para vocês aqui 2 textos no Novo Testamento. 2 textos, bem no Novo Testamento, que precisam ser decorados, grifados, anotados na parede. São lindos. Apocalipse, capítulo 13. Vem comigo. Como assim, Jesus, no Éden, Cordeiro? Se explique aí, irmã Luciana. Apocalipse, capítulo 13. Amém. Versículo 8. Todos os que habitam sobre a terra o adorarão, todos cujo nome não são escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo, Cristo. Mais um texto. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Na verdade, ele foi conhecido, vamos ler o versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Na verdade, Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas ele foi manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Em outro tempo ele foi conhecido, né? Ele foi revelado. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto e foi manifesto por amor de nós. Olha que lindo. Jesus não foi um plano, um tampa-buraco de Deus, não. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Temos muitos motivos para louvar Jesus, para viver para Jesus por causa disso. E motivos não faltariam para dizer glória a Jesus. Conhecer Jesus, um Jesus eterno, um Jesus que sempre foi o plano A de Deus, nos faz orar melhor, nos faz adorá-lo melhor, nos faz enxergá-lo melhor. Existe um grande erro em pensar somente num Cristo sofredor. Eu estou aqui comigo, uma camisa que tem o Cristo, tem a cruz e tem um leão. Vou levantar para vocês verem, ó. Cristo, a cruz de Cristo e um leão. Como assim? O Cristo, muitas pessoas veem ele como um Cristo sofredor somente. Só o Cristo da cruz, o Cristo que morreu. Mas ele é o grande arquiteto do universo.
Ele é o sim e o amém de Deus. Ele é a mais linda expressão do amor do nosso Pai. Obrigada, Poli. Esse é o nosso Jesus. Se não conhecemos o Cristo que nós servimos como eterno soberano, como Deus, muitas pessoas tentam tirar Jesus do seu trono, tá? Mas ele é o nosso Senhor, o amor da nossa vida. Ele é o nosso Senhor, o Senhor da eternidade. E aí sim, né? Nós não o trataremos como um servo, como aquele amigo que nós só procuramos quando precisamos de ajuda. Ele será de fato o nosso Senhor eterno. E não haverá frieza no nosso relacionamento com Ele, tá? Apocalipse fala disso, que nós não devemos ser mornos. Pois o Senhor que nós conhecemos, se não conhecermos de fato e de verdade, o nosso relacionamento com Ele será frio, morno, tá? Nós adoramos a um Deus vivo, um Deus que venceu a cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo. Nós adoramos a um Jesus vitorioso e não um Jesus derrotado. Está aí no tabernáculo de Moisés. E no tabernáculo de Moisés, como era feito. Como era feito. Aleluia, nós te amamos, Jesus, para sempre. Obrigada, Poli. E no tabernáculo de Moisés, como era feito esse sacrifício? Vou falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso? Que é tirar o pecado. Do que João Batista estava dizendo lá em João, capítulo 1, versículo 29. Quem conhece aí como era feito os holocaustos? Eu vou explicar para vocês aqui, rapidinho. O ofertante, imagina lá o tabernáculo no deserto, no meio das tribos. E ali, o abençoado pecou. E ele agora vai levar um sacrifício lá no templo. Ele pecou, vou levar um sacrifício. Escolhe o seu cordeiro, não pode ter mancha. Mancha no sentido de estar quebrado. Não, ele tem que estar perfeito. Menos de 1 ano. A Bíblia diz, ele tem que estar tamim. Ele tem que estar perfeito. Tá? Então, esse cordeiro é levado pelo ofertante. Vou chamar de ofertante, mas imagina aqui o pecador, tá? Ele leva o seu cordeirinho para o tabernáculo, se apresenta aos sacerdotes e diz, ó, trouxe o cordeirinho aqui para o holocausto, porque eu pequei. É o holocausto aqui pelo pecado, pela culpa. Né? Tem 2 formas aí desse sacrifício ser oferecido, pelo pecado, pela transgressão, pela culpa, pequei. Alguém deve morrer. Eu não vou morrer pelo meu pecado, então eu trouxe um inocente aqui para morrer em meu lugar. Esse é o sentido do sacrifício. Pega-se aquele cordeirinho, as mãos do pecador ou do ofertante são colocadas, então, lá no templo, diante dos sacerdotes, sobre a cabeça do inocente cordeirinho, e ele faz uma transferência de culpa. Já não sou mais eu que pequei, eu transfiro aqui a minha culpa para esse cordeiro. Agora, quem vai morrer por mim? O cordeiro. E existe algo curioso que nós imaginamos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Gostam de fazer perguntas? Respondam para mim aqui. Que no finalzinho eu vou responder para vocês. Quem degolava o animal? O ofertante ou os levitas? Respondam para mim aí se vocês souberem. Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre isso nós estamos falando. Responda para mim, rapidinho aí. Quem degolava? Quem vocês acham aí que degolava esse cordeiro lá no tabernáculo? Vou continuar aqui, depois eu volto.
Então, com o cordeiro já morto, Jaqueline, boa noite, com o cordeiro degolado, ele ia então para o altar, no primeiro altar, que é o altar de bronze. Altar de bronze. E ali ele era consumido e não era consumido por inteiro. O couro desse animal, a pele dele era retirada. Tem algumas respostas aqui para nós. A Cláudia disse o ofertante. A Poli diz, creio que é os levitas. Márcia Regina diz o ofertante. Pois bem, vou respondendo aí. Eu perguntei quem degolava, quem cortava ali o pescoço do cordeiro. Quem cortava era o próprio ofertante. Ele era sacrificado pelas mãos do pecador. Tá? Quando Jesus está na cruz, os sacerdotes e aquele povo que estava lá vendo tudo isso, os oficiais romanos lavaram as suas mãos, mas aquele povo gritava, crucificam. E eles diziam que o sangue desse caia sobre nós, que o sangue deste caia sobre nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Cristo, tá? Então existe beleza, existe a glória do tabernáculo e ela vai se revelando de forma sublime para o espetáculo da salvação. O que esse Cordeiro faz? Ele tira o pecado, e não de uma pessoa. Agora o Cordeiro de Deus tira o pecado da humanidade, e ele faz isso de uma vez por todas. De uma vez por todas. E esse espetáculo da salvação acontece no palco do próprio Deus, do tabernáculo, que Deus pediu que construísse, tá? Jesus é o Cordeiro de Deus. Sinta-se privilegiado. Agora não temos mais que colocar um quipá na nossa cabeça, não temos mais que nos enrolar nos mantos aqui. Nós precisamos dele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, e a ele a glória para todo sempre. Amém. Vocês entenderam aí como foi feito, tá? Aquele cordeiro é chamado de cordeiro substituto. É o cordeiro que substituía o pecador, morria no lugar, tá? Aquele que carrega o pecado do outro e morre pelo outro. Isso é ser justificado pelo Cordeiro de Deus. Quem pecou foi nós. Quem morreu? Cristo. Tá? Cristo. Então, viver essa revelação, né, vai mostrar uma dimensão para nós de como somos salvos, como somos justificados. E o Filho do Homem nos libertou, nós somos livres. Glória a Deus, Jaqueline. Isso é tremendo, tá? O Espírito Santo, quem confirma essa verdade em nós. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo, uma delas é jogar os holofotes em cima de Cristo, glorificar a Cristo, tá? Como eu falei aqui no início, as nossas orações serão mudadas quando nós entendemos o tamanho da pérola, do tesouro que o Senhor nos entregou. As nossas mensagens nos púlpitos e nas redes sociais serão diferentes quando nós entendermos a profundidade da salvação que temos em Deus. Aleluia! O nosso amigo íntimo, o Espírito Santo. Amém, Zoe. Enfim, tá? Se renove aí em Deus, através das revelações de Deus, tá? Quero deixar um minutinho aqui para vocês, se vocês quiserem fazer algumas perguntas.
quiser fazer algumas perguntas para nós estaremos aqui disponíveis aqui. Amém, pastor Yara. Jaqueline, segunda carta aos Coríntios 5:21. Alguma pergunta, se vocês tiverem aqui no Instagram, dá um minutinho que eu vou ler aqui. Tem aqui uma caixinha com interrogação, aí eu consigo, ela fica parada aqui, ela não vai subir, tá? Segunda carta aos Coríntios 5:21 diz o seguinte: aquele que não tinha pecado, fez-se pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo e tantos outros versículos do Novo Testamento tem como base as premissas que estão lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento se completam. Tá? Como entender aquele que não tinha pecado se fez pecado se nós não entendemos o conceito do Cordeiro substituto. Isso é tremendo. Pastor Yara, a graça e a paz. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos aí, Juscelino. Alguma pergunta? Vocês têm aqui no Instagram? O fogo, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O fogo do altar consumia o sangue do animal e ficava derramado ali. Existe algumas formas desse sangue, tá? Um pouco desse sangue era retirado e derramado nas pontas do altar, do lado de fora. E o restante que ficava, né, era aspergido. Tem Levítico, capítulo 1, 2, 3, Levítico de 1 ao 7. Tá uma leitura que vocês vão entender bastante de sacrifício, né? O livro de Levítico. É a recomendação que eu faço. Eu tenho um livro para indicar, é o livro de Levítico. Tá? Algumas instâncias ele era jogado, aspergido, ou era consumido até mesmo no altar. Tá? Quando o sangue é derramado, né, nas pontas do altar também. Queria saber como a Jaqueline queria saber como aconteceu a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo. A gente não respondeu assim diretamente essa pergunta. Jesus é o Cordeiro, tá? Nós respondemos essa pergunta dizendo que Jesus, ele é prefigurado. Ele não é o plano B de Deus, ele é o plano A. Né? Não tem ali, já Jesus ia aparecer depois na história. Não, Jesus, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é antes da fundação do mundo. A sua missão é essa. Espero ter respondido aí. Amém. Lendo o livro de Levítico. Deixa eu ver se eu respondo aqui, ver se tem. Márcia Regina, ouvi dizer que o mundo em grego é cosmos. Quando Jesus diz, venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, para os crentes ou não. Eu gostaria de responder as perguntas assim, com mais direcionados no tema aqui. Quando Jesus diz, venha a mim todos que estão cansados e carregados. Venha a mim todos, né? Jesus, ele chama todos. E em grego, a palavra mundo é cosmos, tá? Cosmo. Tanto é que tem uma palavra aí que a gente usa muito, que é cosmovisão, né? Visão do mundo. Cosmos é mundo. Em grego. Sim. Pronto. Grande parte dos irmãos sabe muito pouco sobre justificação. Isso mesmo, Juscelino. Poucas pessoas entendem o conceito de justificação. Justificação é a carta que nós temos diante de um juiz supremo de que a nossa dívida está paga. Isso é ser justificado. Você não deixou de ser pecador. Você só foi justificado. Alguém pagou a sua dívida. Alguém morreu por você. Tá? Apocalipse 13, 8. Alguma outra pergunta? Aleluia. Qual a diferença entre justificação e santificação? Muito grande,
tá? Nós somos justificados, já fomos, tá? Jesus já pagou essa dívida. A santificação é um processo diário, tá? É o trabalhar do Espírito Santo em nós. Não só com os dons que adornam a igreja, mas também com o fruto, com a mudança do nosso caráter, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tá? Mas Jesus também tem um convite para nos fazer novas criaturas, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é só chegar cansado e permanecer cansado, não. Você chega cansado, você é renovado na presença de Deus. Você chega errado, você sai certo. Tá? Pergunta complicada, Jaqueline. Pergunta complicada. Se o Filho libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8,36. Isso é justificação. João 8,36. Pronto, Deus. Vou responder essa pergunta depois, Jaqueline. Então é isso, tá? Participar aqui com vocês, responder as perguntas. Eu consigo responder aquelas perguntas que são mais fáceis, porque precisaria de mais tempo para estar elaborando. Com a pergunta é fácil, mas a resposta geralmente é mais profunda do que se imagina, tá? Então é isso. Pegue essas aulas, esse período que vocês estão aqui comigo nessas lives como oportunidade de crescimento, oportunidade. Tá? Eu já conversei com a Jaqueline algumas vezes, tá? Por e-mail, chat e até chamada de vídeo. E eu falei para ela, eu não sei todas as respostas, não há teólogo, não há ninguém no mundo que saiba todas as respostas para os nossos anseios. Mas Deus, aos poucos, ele vem trazendo essas respostas, tá? E essa oportunidade de aprender mais, ela vem chegando e Deus trouxe cada um de vocês aqui para ouvir essas verdades hoje, tá? Ouça essas verdades. Essas aulas, tá? Elas têm sido feitas desde primeira semana de setembro e elas vão continuar até o dia 16 de setembro, ou seja, tem mais uma aula amanhã com o tema aqui, a beleza e a glória do tabernáculo. E quinta-feira só vai participar da aula de quinta-feira, que vai ser o nosso fechamento. E essa aula nós intitulamos de webinário, que é um dia só. Nós vamos falar do espetáculo da salvação. Uma aula muito bem preparada, em oração, dedicação. Só participa quem estiver inscrito lá, não vai ficar aberto. Aula de amanhã, 8 horas da noite, estaremos aqui no Instagram e no Facebook, também no YouTube. Então, esse tempo, acredito que é um tempo novo para as igrejas, onde as mulheres também, os homens se levantarão com conhecimento, com sabedoria, com a graça de Deus para ensinar também as verdades de Deus no Antigo Testamento, para podermos encontrar os tesouros de Deus e entender quem Jesus é para nós, tá? Esteja entre os tais que Deus tem levantado aí para essa geração. Dia 16, então, falta só amanhã e depois, né? Praticamente um dia e meio ou 2 dias para o espetáculo da salvação. Se inscreva, tá? O link vai estar aqui embaixo em algum lugar. E no Instagram, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Luciana Mais Hebraica é o meu Instagram. Sempre tem stories novos lá para vocês. Tem sempre eu postando sempre algumas aulas pequenininhas lá. Tem muito texto, tá? Quem faz aqueles textos sou eu mesma. Tá tudo muito bem pensado para o crescimento de cada um de vocês. Tudo aquilo que Deus me deu. Eu sou grata a Deus por isso. E eu quero entregar tudo aquilo que nós entregamos. Deus entrega mais para nós. Deus jorra muito mais para nós. Parece que é uma fonte mesmo. E essa fonte é inesgotável dentro de nós também, com relação ao conhecimento também. Amanhã, espero vocês amanhã, de novo aqui comigo.
ao vivo, sempre às 20 horas. E dia 16, o grande fechamento da beleza, da glória do tabernáculo, onde Deus vai nos levar para o espetáculo da salvação. Que Deus te abençoe. A paz, Misael, meu aluno. A paz do Senhor a todos vocês que chegaram aí. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.